querendo também saber o que as pessoas estão querendo saber, quais são as dúvidas e curiosidades sobre o que nos une e o que faz sentido a gente se juntar para falar sobre essas coisas e estudar junto e aprender junto. Sim, galera, parece que eu tive um problema técnico aqui, não iniciei a live no meu canal. Então vou dar um salve aqui de novo para todo mundo que Sim. tá aqui no meu canal e também no canal do Yuri. Tamo junto aí, galera. Hoje a gente vai longe nessa tríade, nessa trindade de conexão entre a filosofia, a geometria e a consciência. Espero que vocês gostem desses assuntos, que todos estão conectados, correlacionados a um plano muito superior de percepção sobre a realidade. Que isso nos faz conectar tanto o nosso interno, né, e o externo de uma forma absurda. Igual uma vez eu ouvi o Luiz falando numa live que a gente fez no Instagram. Tem várias lives lá também no Instagram, que quiser conferir as que estão gravadas, né, em todos os canais aqui, todos os meios de divulgação aqui do Gabriel, do Thiago. E o Luiz tinha falado que uma grande questão que todos os filósofos, os grandes filósofos da antiguidade chegaram, foi a geometria, né? Foram também as geometrias. E a geometria conecta esses aspectos de uma forma organizada, uma informação que forma padrões personalizados de coerência, né? A coerência está em todos os lugares do universo. Todos os lugares têm a sua coerência e a sua aplicação. E nosso intuito aqui é explicar para vocês aonde essa coerência em todos esses aspectos se conectam, né? Se conectam e de uma forma que nós consigamos entender isso e aplicar nas nossas vidas todos os dias. Eu queria começar com o Gabriel. O Gabriel consegue conectar muito forte isso, pelo menos nas palavras dele, a geometria, né? Para juntar para todo mundo aqui falar suas partes. E eu também. Eu gostaria de deixar um questionamento. Responda essa pergunta na mente de vocês aí que estão vendo. Vocês acreditam que a geometria foi inventada pelo ser humano ou que a gente descobriu a geometria? Eu gosto de fazer uma comparação entre a descoberta de Newton da gravidade, né, que é uma força fundamental, com a descoberta do ser humano sobre a geometria. Porque a gravidade, por um acaso, ela começou a existir no momento que Newton inventou ela, né? Ele somente descobriu a gravidade. Então, eu traço um paralelo entre essa força fundamental da natureza, que é a gravidade, com a geometria, porque nós descobrimos a geometria. Né? A geometria ela é uma própria parte da gravidade, né? Se sabe que a geometria do espaço-tempo, né, é relacionada diretamente à gravidade. Né? Então, sem os processos geométricos das forças fundamentais, não há gravidade. Para a gente entender, por exemplo, as fórmulas matemáticas da gravidade, a gente tem que entender as relações geométricas que subjazem a gravidade. Né? Então, perceba aí como geometria é um aspecto do próprio universo, né, da natureza. E como existem, né, forças fundamentais que estão gerando todos os processos e estruturas e eles são regidos por geometria, para a gente entender a relação de tudo que existe, a gente tem que entender, né, como a geometria se relaciona com tudo isso. E o processo de expandir nossa consciência nada mais é do que essa geometrização do conhecimento, né? E eu também gostaria de falar, né, que a geometria da natureza é geometria fractal, né? A gente gosta de abordar muito esse tema, geometria fractal, que pode ser percebido no nosso corpo, nos nossos neurônios, né? Nas plantas, no universo, né? Existe uma geometria universal e essa geometria universal que está compondo nosso organismo, compõe também nossa consciência. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu idealizo alguma coisa, quando eu raciocino sobre algo, sinapses ocorrem no meu cérebro e essas sinapses se baseiam em geometria fractal. Sem essa estrutura fractal do meu sistema nervoso, não seria possível refletir sobre a realidade. Né? Então, o próprio processo de filosofar sobre a vida é um processo geométrico e fractal. Né? Então, gostaria de deixar vocês refletirem um pouco sobre isso, né? Como nós somos compostos de geometria
e que todos os processos que existem na realidade são processos geométricos, né? Nós simplesmente descobrimos essa geometria. Então, vou deixar vocês falarem mais um pouco aí sobre isso, o que vocês pensam sobre isso, né? Eu gostaria de falar, assim, já dando continuidade à fala do Gabriel, trazer uma frase aqui do filósofo Sócrates, né, que diz assim, que não pode ensinar nada a ninguém, né? Ele só pode fazer as pessoas pensarem, né? Então, a própria física quântica, ela demonstra que nada não é afetado pelo observador, né? Então, aquele efeito observador, que existe a própria dualidade onda-partícula, quando o observador olha, é partícula, quando ele não está olhando, é onda. Então, isso nos remete à ideia de que tudo é afetado pelo observador. Então, o observador está sempre criando a realidade dele. Então, isso se conecta com esse pensamento de Sócrates lá atrás e também nos mostra que não é possível a gente refletir algo para alguém, né? A gente só pode ajudar ela a refletir por ela própria. E isso é um papel fundamental da filosofia na vida das pessoas, se elas quiserem evoluir. E é um processo geométrico, reforçando através de uma outra perspectiva o que o Gabriel acabou de falar, porque todos nós somos expressões únicas, individuais e, ao mesmo tempo, somos feitos da mesma coisa, da mesma energia, da mesma matéria, né? Que é o que nos conecta, o que nos torna, né, essa unidade, e, ao mesmo tempo, indivíduos, né, com as nossas próprias expressões únicas, com as nossas próprias responsabilidades dessa busca, né, para que a gente possa, de fato, evoluir na vida. Senão a gente fica esperando, senão a gente fica somente seguindo tendências e padrões impostos pela sociedade e a gente não cria realmente o nosso poder de ação, nosso poder de influência, o nosso poder de fala, que é importantíssimo a gente resgatar isso para nossas vidas, porque tem pessoas aí, né, ao nosso redor o tempo todo, situações, circunstâncias, relações que precisam que a gente coloque o nosso potencial para fora, influencie e exerça o nosso papel para o que a gente veio para esse mundo, né? Sabe que eu pego a sua fala um pouco, Thiago, e também a do Renan. Você citou Sócrates, né? Sócrates é conhecido como o filósofo que inaugura essa filosofia do autoconhecimento, né? O filósofo que conhecido como o pai da filosofia, né? Como a gente conhece hoje, e foi Sócrates que começou esse processo de filosofar fazendo perguntas, né? E fazendo perguntas para os seus discípulos. E Platão foi discípulo de Sócrates, né? E a frase que o Renan comentou é a frase de Platão, que na escola filosófica, né, de Platão, lá em Atenas, tinha uma plaquinha na porta escrito que ninguém que ignore geometria aqui entre. Já é um fato muito claro, né, de que para aprofundar nos estudos da vida, do sentido da vida, do sentido de viver melhor, de aprender, de evoluir sobre tudo, e as escolas filosóficas, nesse momento na Grécia Antiga, eram as escolas de evolução do ser humano, que esse é o grande papel da filosofia, né? De evolução do ser humano no seu mais amplo aspecto. E tinha essa insígnia ali, né? Não dá, nem deixava entrar. E isso me faz um resgate, porque como que antes de Sócrates, que é uma filosofia mais do autoconhecimento e, né, do conhece a ti mesmo e tudo mais e será revelado, a filosofia antes de Sócrates e Platão, ela era muito uma filosofia que olhava para a natureza, que olhava para os fenômenos da natureza, que olhava como é que eu olhava para o céu e falava o que tem lá, né? Esse cosmos. E por observar a natureza, antes ainda de ter a consciência para observar a si próprio, o ser humano começou a olhar os padrões, que é uma característica do ser humano, né? Identificar padrões. E por observar os padrões, começou a olhar, poxa, calma aí, tem alguma coisa aqui, o sol nasce e depois, no final do dia, vem a lua, e como que estão essas estrelas, as constelações. E por observar os padrões da natureza no cosmos, olhando para o céu, olhando para as plantas, para as flores, para os rios, começa a compreender a vida e, mais do que isso, compreender os padrões da vida. E aí começa
na provocação do Gabriel, né? Começa a identificar a geometria nos padrões. Começa a identificar os fractais. Então, nessa jornada de milhares de anos, que óbvio que não é só dos filósofos gregos, né? Mas que vem de antes, vem dos egípcios, vem de toda a filosofia e do conhecimento oriental, e tanto mais conhecimentos, né? Que todos gostam de conhecer, estudar. Mas é interessante de ver que, para ser possível, e a linha do tempo que eu estou fazendo é assim, para ser possível conhecer a si próprio, que é o nível da consciência, é necessário começar pela geometria, é necessário por entender os padrões. E aí, Sócrates, Platão, e aí a geometria e um monte de questões importantes vem dos sólidos platônicos. Vem de Aristóteles dividindo as cordas e vendo as oitavas da música. E todas as escolas filosóficas estudavam de uma maneira polímata, de uma maneira juntando matemática, física, ciência, astronomia, o estudo dos órgãos, né, a anatomia e política. E olhar as relações sociais. Então, essa visão multifacetada, polímata, de vários pontos de vista, é o que faz a evolução se dar de maneira mais acelerada. Então, o que me fascina em ser amigos de cada um dos meus irmãos aqui, e das vezes que a gente tem a oportunidade de aprofundar, é isso, é visões distintas, com muita experiência em algumas áreas e com muito gosto por algumas áreas, que fazem com que em cada encontro a nossa consciência saia muito expandida. Não apenas no conhecimento, mas no sentimento. E não apenas no conhecimento e no sentimento, mas na percepção de mundo. E isso faz com que a gente dê saltos quânticos de evolução. Acho que isso é o que mais me fascina nesses assuntos e estar junto nessas imersões que a gente faz de conhecimento. Pô, perfeito, perfeito, Luiz. E isso me lembrou também muito sobre aquela questão do Pitágoras, né? Que era um incrível polímata e sabia muito de várias áreas, né? Inclusive a escola do semicírculo, né? Que era a escola iniciática dos pitagóricos lá. É dito que para eles entrarem eles tinham um símbolo, né? Secreto, que era o próprio pentagrama. O pentagrama. Então, a própria ideia simbólica que os esoteristas trabalham, né, que existe dentro desse véu do ocultismo, ela deriva da própria geometria. Né? Por que escola do semicírculo? Por que pentagrama? Pentagrama é a elipse, né, de Vênus, que tem a ver com esses mistérios originários, que deu origem a todo esse desenvolver dos mistérios maçônicos, por exemplo, né, a relação de Vênus, de Sol, da Terra, toda essa relação fundamental formam geometrias. Geometrias formam símbolos. E símbolos não são, vamos dizer assim, não carregam em si um significado específico, mas são como portais para a nossa consciência. Então, aí que tudo começa a fazer sentido, porque quando a gente olha para um símbolo, os próprios yantras, que são símbolos, né, da cultura mais hindu, eles trazem com formas meditativas, né, através daqueles símbolos, aquelas mandalas, aquelas geometrias todas, eles trazem um nível de graduação da nossa própria consciência. Então, todos que almejam atingir um certo nível de sabedoria em suas vidas devem estudar essa geometria, devem acessar esses portais simbólicos, né? Porque, ao meu ver, o que eu falo é a minha visão. Ao meu ver, não tem sentido a gente ficar tentando balbuciar palavras apenas para tentar expressar algum sentido racional para as coisas. A experiência ela deve ser vivida. Então, a pessoa deve, com seus próprios olhos, com seus próprios ouvidos, né, entender essas dinâmicas geométricas. E aí o Thiago falou um ponto que foi interessante ali no meio da fala do Luiz, que é a música, né? Que eles estudavam a música também como essa ferramenta. E a música nada mais é do que geometria, né? Também alocada num espaço de tempo rítmico. Né? As mandalas geométricas são geometrias estáticas. Pura. A música é uma geometria que anda, né? Ela vai fluindo conforme esse ritmo vai passando. Então,
essas faculdades que hoje em dia são tão esquecidas muitas vezes como formas de autoconhecimento, né? Elas são extremamente importantes, minha gente, sabe? Então, o Luiz comentou da política também, né? O próprio Platão, ele traz um estudo dentro da República, que é um dos seus livros mais Ah, é o famosos. nome, né? A República. A República, mas é um dos seus livros mais famosos, né? Sim, talvez o mais famoso mesmo. E ele traz justamente umas pequenas passagens onde ele fala que os governantes, eu não me lembro ao certo, bem as entrelinhas, mas em termos gerais, os governantes utilizam da música, né, para manipular o povo, ou seja, para dizer o que é bom, o que é belo, o que é ruim, o que é feio, né? Então, observem o cenário que estamos vivendo, né? A música, ela influencia diretamente a nossa percepção, né, de valores, a nossa percepção do que é bonito, do que é feio, do que é belo, do que é certo, do que é errado, sabe? E isso vai formando, às vezes, uma sociedade manipulável, né? Mais fácil de você orientar para um lado ou para o outro. Mas agora, o verdadeiro caminho é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, é o caminho que todos que buscam a verdade, acredito que todo mundo que está aqui vendo, né, já tem essa centelha divina desperta, já está mais próximo deste caminho do meio, deste caminho de sublimação, né? Como bons e boas alquimistas que eu sei que vocês são. É engraçado que os padrões da consciência, né? O Jung, Carl Gustav Jung, grande psicólogo, um dos maiores, se não for o maior, discípulo de Freud, né? Eles divergiram em algumas coisas, só que o Jung ele foi mais holístico em algumas aplicações. Ele trouxe esse padrão geométrico das mandalas, né? Que representam formas do inconsciente e que cada pessoa apresenta um padrão diferente de mandala, né? Que se encaixa e conecta com aquilo de conexões e o estudo das ondas, da simática, né? Difere a onda, cada onda cria um padrão diferente. Então, cada pessoa tem um padrão mandálico, uma consciência diferente. E você entendendo os seus padrões, entendendo a sua mandala interior, consciencial, você consegue se autoconhecer melhor. Então, está aí uma aplicação direta de perceber padrões, identificar símbolos, imagens, e não só literários, assim, no sentido da sua vida em si, mas também ocultas, né, e que estão em várias filosofias de religiões e tal. É aí que entra esse aprofundamento de entender a história da Terra, os mistérios, que você percebe a humanidade, sim, mas o ser humano, em uma amplitude muito maior. Pelo menos quando eu percebi esses padrões em mim, percebi que estava em ciclos diferentes, ou ciclos repetitivos, eu conseguia literalmente percebê-los do início ao fim e mudar meu padrão vibratório, né, da minha consciência e mudar minha mandala interior, falando dessa forma. Então, perceber padrões, perceber essa conexão da consciência com a geometria, nos leva a um autoconhecimento que traz a filosofia. Então, uma coisa está ligada à outra Tudo está conectado, obviamente, né? Não só a filosofia, a geometria e consciência. Coloquei esses 3 pilares, assim, a gente colocou, né? Porque são muito notórios, né? Mas você consegue ver várias outras coisas que conectam com todas as outras coisas. E você identificando a geometria, fazendo uma filosofia sobre essa geometria, você cria consciência sobre seu eu, seu entorno, sobre a sociedade que você está inserida, e mudar o seu padrão, né? Tipo, que a sociedade põe, né? Mais manipulável, igual o Yuri falou, igual o Thiago também falou, de você ter que ter voz, botar a sua voz, botar a sua mandala, o seu padrão, para fazer sentido para você e para ajudar os outros, né? A entender os padrões dos outros. Então, isso vai muito longe, consegue associar muitas coisas, porque tudo está conectado verdadeiramente. Mas o que a gente quer trazer aqui é essa visão desse estudo holístico, né? Que é difícil hoje em dia. Hoje em dia as pessoas ramificam muitas coisas e as pessoas acabam se perdendo. Sim, é bom você especializar em alguma coisa. Sempre é bom, sempre vai ser bom se especializar em algo. Todo mundo vai ter uma paixão. Mas por que não conectar esse seu conhecimento, esse seu trabalho, essa sua área específica de saber com outras coisas, para conectar com outras coisas e enriquecer esse conhecimento específico e ver que seu conhecimento específico em uma área se conecta com todas as outras coisas, sabe?
É uma forma muito enriquecedora da consciência, da razão, da sua lógica, né? E também das suas emoções, dos seus sentimentos. Então é uma mudança de transformação total da sua percepção de mundo. Sua percepção de mundo é as suas crenças, né? O que você acredita, o que te foi imposto. A Matrix que foi colocada na mesa para você e você comeu e nem questionou, sabe? Então, todo esse amontoado de coisas cria um paradigma. Então, mudar o seu paradigma é mudar e ter voz, saber da sua singularidade, da sua importância, da sua participação no universo, sabe? Enfim, passar para o Gabriel. Você citou Jung e me lembrou uma citação dele que é muito importante, que ele disse quando ele estava interpretando o livro O Segredo da Flor de Ouro, que é um livro de alquimia chinesa. E ele disse, né, traduzindo as interpretações do livro, que a luz é o símbolo da consciência e a mesma pode ser compreendida através de analogias com a luz. E a partir dessa linha de raciocínio, você consegue conectar totalmente a ideia de consciência, geometria e filosofia, né? Nesse livro, faz uma analogia ali da consciência com uma mandala de luz, né? E a mandala é um padrão geométrico. E eu poderia fazer um brainstorm que dá várias aulas, mas eu vou tentar resumir ele aqui para vocês perceberem a relação da consciência com a luz, né? E vocês vão perceber como isso se correlaciona com a geometria também, porque falar por alto assim, né, às vezes parece que é só uma analogia, né, ou às vezes um misticismo meio abstrato que não tem como entender, né? Mas, basicamente, a nossa consciência, ela é composta da nossa biologia, né? Para a gente ter consciência, a gente precisa de um sistema nervoso central, né, que é regido pelas forças fundamentais, né? A vida, ela precisa de luz para existir, né? Luz é eletromagnetismo, e eletromagnetismo é uma das forças fundamentais que compõem a matéria, né? Se não existisse luz, a vida não poderia existir. A gente vive num sistema solar, né? A gravidade do Sol é responsável por criar a geometria esférica dos planetas, fazer com que os planetas orbitem, né? Então, consequentemente, né, a luz é algo fundamental para gerar vida, né? Sim. E os átomos são compostos de luz, eles se conectam a partir da luz e eles formam padrões geométricos, né? Se você parar para prestar atenção, todo o nosso DNA é regido por padrões geométricos de pentágonos, hexágonos, né? E no passado, padrões, né, tanto o pentágono quanto o hexágono foram considerados símbolos da vida, né? E aí, às vezes, você pensa, era um bando de doidão lá do passado querendo atribuir um pentágono e um hexágono um símbolo da vida, né? E aí, quando você olha para a molécula da vida, que é o DNA, ela possui lá vários pentágonos e hexágonos, né? Não é à toa que eles estavam traçando, né, essa correlação entre geometria e vida, né? Mas, voltando para a luz, nós somos compostos, né, de matéria. Matéria é composta de eletromagnetismo. Eletromagnetismo é luz, né? E, inclusive, o nosso sistema nervoso funciona a partir de sinais elétricos e sinais fotônicos, sinais de luz, né? Sem a luz, não seria possível a estrutura do nosso organismo ser formada, muito menos poderia existir processos biológicos que dão origem à nossa consciência, né? Então, quando Jung disse que a luz é feita, né, a consciência é feita de luz e que a mesma pode ser compreendida através de analogias com a luz, isso não era somente uma abstração mística, né, mas realmente uma analogia bem científica que ajuda a gente a traçar, né, essa analogia, né, realmente entre aspectos genéricos da luz com a consciência. E eu vou fechar aqui fazendo, né, essa analogia que faz vocês perceberem de forma prática, né, a correlação de padrões da luz com a consciência. Por exemplo, a luz, ela tem frequência, né? Frequência tem vibração, vibração tem ritmo, vibração tem polaridade, vibração tem ciclo, né? E todo pensamento é uma frequência, todo pensamento tem um ritmo,
tem um ciclo, tem uma polaridade, emoções possuem polaridades, frequências, ritmos, né? Nossos comportamentos também. Então, você consegue perceber como existe um padrão aí universal na luz, que existe na biologia, no ser e na consciência, e como nós operamos, e como nós nos reprogramamos, também se baseia em princípios de frequência, vibração, né, ciclos. Então, realmente, né, essa analogia que Jung fez não é somente uma abstração, mas algo muito concreto, que quando a gente integra na nossa vida, né, a gente percebe de forma mais objetiva, né, como o Com micro certeza. faz parte do macro. Né? Mas pode falar, Luiz. Não, tô entrando só na fila, só entrar na fila. Não precisa... Pode. É tanta gente boa, com tanta coisa para trocar, né? Mas eu só entrei na fila, tá? Não era para pedir para parar, não. Dá Vamos para pôr aquele continuar botãozinho de aqui. fila aqui. Tá? Dá pra... Aliás, quem está nos assistindo aqui pode também erguer o dedo aí, apertar para entrar na fila também, tá? Para fazer pergunta. Eu vi um comentário aqui do Pedro Augusto Santos falando assim: sinto falta de conversas assim na vida, né? Sinto que minha interpretação dos fatos, blá 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 blá. Cara, vem para cá, vem fazer parte desses ciclos, né? Você já está aqui, ó, num novo ciclo. E a gente está tendo vários encontros virtuais e várias lives, e vamos ter mais. E tem uma imersão aí no final de agosto, não perde, que conviver não só com a gente, mas com 30 pessoas que estão nesse círculo. Então, amplia o círculo, e aí você vai sentir falta de nada, porque sentir falta já é um pouco de falta de olhar para essa luz, para essa... E não crítica aqui, né, Paulo? Mas só uma reflexão para nós, porque eu também estava nesse lugar outro dia. E todos nós passamos por esses momentos. E é muito legal, porque até quero fazer aqui, né, com tanto conteúdo legal que está vindo, eu quero fazer uma reflexão, um contraponto de como é que na minha vida esse assunto entrou e fez sentido. Porque, às vezes, né, a gente tem tanto... pesquisa, conhecimento, trocas, experiências, mas tangibilizando, assim, sabe? Acho que é uma coisa que eu senti vontade de trazer, que é o que na minha vida fez sentido? Por que eu entrei nessa jornada de... Cara, eu entrei, não foi porque eu queria estudar, não... Tem gente que, às vezes, outro dia um amigo vendo uma live minha falou assim, nossa, um nerd. Cara, eu não era nerd, eu era do fundão na escola. Eu estudo a parte da integridade ligada com a matemática, com a geometria e muita consciência, mas isso não veio de um estudioso que gostava de filosofia na infância ou na adolescência que estudou isso. Não. Veio de um cara comum, bagunceiro, cheio de problema na vida, que parou para olhar como melhorar, que quis entrar nessa escola filosófica que a gente fala, porque estava com dores, estava sofrendo, estava lá fazendo um monte de coisa errada na vida e aí dava errada nos negócios, aí dava errado no financeiro, aí dava errado nos relacionamentos, aí fazia coisa que se arrependia, que a consciência não dormia. E essa busca, eu achei legal a fala do Gabriel, e por isso que eu pedi, viu? Por isso que eu pedi para falar logo depois, porque essa reflexão do Jung é maravilhosa, a luz como símbolo da consciência, porque a gente, quem vai para a religião, para a espiritualidade, para a busca de autoconhecimento, ela está sempre buscando a luz. Então, buscar a luz é buscar a consciência, muito mais do que buscar a Deus, do que buscar a luz nessa coisa do bem e o mal, porque é apenas uma representação do que está dentro de nós. E aí, eu fiquei com essa vontade de falar, viu, Gabriel, porque a minha busca por filosofia e depois cair na geometria e na consciência veio disso, de buscar minha espiritualidade, de buscar quem eu sou, de buscar corrigir as minhas falhas como ser humano, querer ser um ser humano melhor. E aí, quem nunca passou por processo... Quem não tem... Ó, eu faço uma pergunta aqui para quem está na plateia e para os meus amigos e irmãos aqui. Quem não tem um amigo, um familiar, nesse momento passando por depressão, por ansiedade? Quem não tem um amigo, um familiar, e mesmo a si próprio, passando por uma crise financeira? Quem não tem um amigo, um familiar, ou a pessoa mesmo passando por uma crise existencial? Quem não tem o salário acabando antes do mês, ou não conecta com o trabalho que está fazendo, está buscando outra coisa? Se nenhuma dessas coisas que eu falei conecta com algum aqui, pode sair da live, porque não tem jeito. E a resposta para essas dores, seja da saúde mental, dos relacionamentos, do financeiro, de todas as crises que a gente vive, nessa loucura de informação, de tudo que a gente está vendo, a cura, a
resposta, a reflexão, vem de buscar a luz no sentido de compreender os padrões da geometria, buscar na filosofia, e foi assim que foi para mim, encontrar conforto, encontrar paz espiritual no meio do caos e depois encontrar o caos de novo, mas aí voltar para o centro através do estudo da filosofia, através da busca da luz da consciência, ampliando, de experiências holísticas, espiritualistas de todas as formas, né? Da meditação, respiração, a uma cerimônia de ayahuasca, e aí ampliar os padrões geométricos vindo na mente e a informação vindo no inconsciente, como trouxe Jung, e isso ampliando, e aí buscando mais conhecimento, mais filosofia. Então, esse eu queria deixar o meu relato, quero até ouvir vocês aqui, porque eu não fui nessa coisa de filosofia, geometria, consciência, porque eu estava lendo livro, não, eu fui ler livro depois de entender o quanto que isso me curou, o quanto que isso resolveu problemas de relações, de dinheiro, de questões pessoais, de saúde mental, de tudo. Então, acho que esse é o relato que mais toca meu coração, porque algumas pessoas podem olhar lá o nosso tema de filosofia, geometria e consciência e falar, muito teórico, muito distante, muito quadrado. Não, o que nós discutimos é ser um melhor ser humano hoje, aqui, agora. Perfeito, Luiz, perfeito. Eu também quero compartilhar um pouco, porque essa reflexão é incrível, de como que a filosofia, como é que tudo isso chega até nós, né? Principalmente nesses primeiros momentos, que eu acho que muitas pessoas também passam por isso, de uma forma similar, é quase que arquetípico, né? Essa disruptura. Jornada do herói, né, Yuri? Jornada do herói, exatamente. Então, todo mundo passa por esses momentos e compartilhando. Você falou de que a filosofia em si e tal é além do bem e do mal. E aí me lembrei de uma memória, quando eu era adolescente, eu li Friedrich Nietzsche, né, Além do bem e do mal, e também a filosofia, né, era trágica dos gregos. E aquilo me trouxe uma disruptura gigantesca, porque na época eu não tinha com quem falar, eu não tinha com quem dialogar sobre aqueles assuntos, e aí eu me lembro que eu me prendi um pouco naquela ideia nihilista que ele tem, né, e aquilo desconstruiu muito do meu ser, a ponto de que eu tive que falar com uma pessoa mais experiente do que eu, que fazia filosofia e tal na época, para contornar um pouco aquilo. E isso foi antes de eu começar a ler sobre espiritualidade, sobre, sabe, começar a praticar também sobre espiritualidade. Então, é interessante a gente perceber que, às vezes, um conhecimento isolado de uma experiência humana, de fato, de uma troca, de uma vivência, de fato, ela não tem tanto sentido, ou às vezes não é tão benéfica assim quanto a gente acha, né? Lógico, tudo é importante, todos os erros, todos os acertos, tudo que é lido, tudo que é vivenciado é importante para o nosso amadurecimento, mas o que eu quero dar ênfase aqui é que, na minha vida, as relações em si, interpessoais, experiências, as ritualísticas que eu já fui, consagrações ayahuasca, rituais xamânicos, eu vi que tem gente falando do cacau aqui também, sabe? Tudo isso agrega, né, para que você entre numa simbiose com esse conhecimento, que você consiga transformar isso em sabedoria e, acima de tudo, criar a sua própria personalidade enquanto ser humano, né? Porque é muito fácil ser aquele acadêmico, não digo que é muito fácil, mas é o que mais tem, né? O acadêmico que sabe tudo de todas as obras, as páginas, decora do livro e chega no mundo real, não sabe direito, né? Só conhece. Então, é bom a gente não cair nessa armadilha, não cair apenas no estudo sem a parte prática, sem viver, sem ter experiências reais, sabe? Porque eu vivo falando para vocês, né? Quem me acompanha sabe que na malha virtual a gente pode falar, a gente pode passar conhecimentos, a gente pode passar até experiências que provoquem algo emocional, só que aquela conexãozinha de carbono, sabe? Isso não tem como, infelizmente ainda, né, a gente passar pelo meio virtual. Talvez com as revoluções tecnológicas, quem sabe no futuro próximo a gente consiga, mas por enquanto, minha gente, a gente precisa ter essa conexão, sabe? E eu vejo que a humanidade cada vez mais está se afastando. Então, a nossa proposta enquanto grupo também é
trazer de volta essa união, sabe? Trazer de volta essa questão prática, essa questão humana, de fato, que é realmente, como, vamos dizer assim, uma mandala geométrica, onde todos juntos podem compartilhar, podem falar, né, podem ser escutados, e a partir dessa troca toda, com experiências e práticas, todos evoluem, sabe? Então, isso é o mais bonito de uma experiência, de uma união, de algo verdadeiramente nessas ligações de carbono, né? Então, para mim, a verdadeira conexão entre filosofia, geometria e consciência, que é o título deste vídeo, é justamente a relação humana. É justamente a evolução dentro dessa simpatia universal de conhecimentos que podem existir, com um propósito maior de união pelo amor, sabe? Pelo amor à sabedoria. Para mim é isso. Não sei para vocês. Aliás, comentem aqui para vocês. Maravilhoso. Posso só fazer um comentário rápido aqui de pessoas que estão escrevendo na live aqui, rapidinho, aí depois eu passo aí, Thiago, você quer falar, né? O Felipe aqui, Gabriel, falou de que forma trazer essas compreensões e ensinamentos para uma dimensão prática da vivência das experiências da vida. Isso é a nossa busca e é muito do que a reflexão nesses encontros que a gente faz trazem. No final do dia, um empacotamento de algumas coisas e com alguns exercícios práticos. Aqui a gente está trocando ideias em geral, mas quando a gente se encontra, sai sempre lições de casa ali, e tem algumas coisas que acho que a gente vai trazer aqui, mas lá na nossa imersão com certeza vai ter. O Júlia Caribé pergunta se vai ter conexão do cacau na nossa imersão. Tem uma surpresa aí que já não vai ser mais surpresa para quem está aqui na live. Tem sim, no sábado à noite, uma experiência de cacau prevista aí junto com arte de geometria, né, como um extra, incluído extra, porque não faz parte da programação, mas todo mundo vai ter a oportunidade de estar lá com a gente, com uma egrégora aí que faz parte disso. O Arthur X fez um comentário: somos todos homo sapiens espirituais. O subtítulo do meu livro, A Era da Integridade, é Homo Conscious. Eu acho que a gente já está na categoria de evolução, quem quiser prestar essa atenção, de sair do Homo sapiens, que sabe, para o Homo conscious, aquele que tem consciência da sua evolução. Essa é a provocação que eu queria fazer. Dos comentários aqui. Agora eu passo a palavra, depois a gente faz os comentários de outros comentários. Bom, bacana. Eu queria, puxando aí na fala do Yuri, também compartilhar um pouquinho rapidamente do que aconteceu comigo na minha vivência, que também envolve essa questão de crise existencial, de entender o porquê que eu via uma coisa muito injusta no mundo e porquê também eu tinha, sabe, coisas que outros não tinham e que eu não tinha coisas que outros tinham, não assim em bens materiais, mas em termos de estrutura, sabe? E aí a gente começa a se perguntar, né, o que causou isso, de onde vem tudo isso, o que é o universo, qual é o nosso propósito. E isso eu não estou romantizando isso, né? Às vezes a filosofia ela surge justamente nessas crises, nesses movimentos que nos impulsionam a evoluir. E até o próprio Platão, lá 2.400 anos atrás, ele dizia, né, que toda a alma humana precisa de uma verdade superior que está ligada a uma busca espiritual, que vai te dar respostas, que vai te dar uma visão de mundo que faça sentido você construir, né, coisas que realmente valham a pena, né? Senão a gente cai naquela questão de sem propósito, minhas ações aqui não têm nenhum impacto, tudo vai acabar daqui a pouco. E isso é uma visão muito segregadora, muito triste. E a geometria ela está aí para nos mostrar, né, o conhecimento da natureza, do universo, na própria matéria, né, nessa camada mais densa, onde o ser humano tem a capacidade de absorver mais informação facilmente. Então, é um grande aliado na nossa busca para que a gente veja a informação explícita ali, que vai fazer um sentido lógico no nosso cérebro, que vai se conectar com o outro hemisfério cerebral, hemisfério direito, intuitivo, sentimental, quando que isso vai aflorar e vai fazer uma coerência no nosso cérebro, no nosso coração, em todas as nossas células, amplificar o nosso campo para que a gente se empodere. Porque quando a gente não questiona esses pontos, a gente não observa isso, a gente se fragmenta, a gente começa a
observar o julgamento do outro e absorver partes e achar que nós somos aquilo que os outros pensam de nós. Mas quando a gente resolve questionar, filosofar sobre determinadas questões, a gente resgata o nosso próprio poder interior. E vendo, né, descobrindo a geometria lá atrás, eu não tinha ninguém para conversar, para discutir também com muitas pessoas. Eu sempre recebo relatos, né? E daí eu encontrei o Gabriel, o Renan, o Yuri e posteriormente o Lucas também. E a gente fez essa conexão, a gente fez um encontro presencial em São Paulo e resolveu fazer isso porque é um passo a mais, é um movimento, é um chamado que vem da nossa essência, da alma, que é essa conexão verdadeira, presencial, onde a gente vê um potencial muito maior de transformar a vida das pessoas. Então, tudo bem, o digital é maravilhoso para que a gente abra inúmeros portais aí, né, e permita com que muitas pessoas cheguem até nós que talvez não chegariam se não existisse. Né, contribuindo, corroborando com a fala do Yuri, né, essas ligações de silícios aí nos ajudam, mas as ligações de carbono presenciais, esse contato olho no olho, né, sentir realmente e que transpassa essa coisa do parecer digital para o ser realmente, é o que vai realmente levar, né, as pessoas que vão estar junto a nós e nós mesmos a outros patamares de entendimento, de resgate, porque a educação, né, esse resgate do conhecimento dessas leis fundamentais que estão dentro de nós, estão fora. Então, a gente precisa, né, pegar o nosso torus ali e de fora e voltar para dentro e ver a nossa singularidade, para que a gente possa expressar todo o nosso potencial e tocar outras almas humanas, né? Seja lá de como for, de inúmeras formas, constantemente. Ah, muito bom. Isso me remeteu ao meu próprio caminho também e me faz um pouco pensar sobre a pergunta que tinham feito aí, eu não vi o nome de quem fez, sobre qual é o lado prático, né, o que a gente se beneficia pensando sobre esse tipo de coisa. Basicamente, a consciência ajuda a gente a se entender e, como consequência, conseguir manifestar padrões mais eficientes e mais harmônicos. Quando a gente é ignorante dos nossos próprios processos, quando a gente desenvolve certos níveis de inconsciência sobre nós mesmos, é mais fácil de você autoimpor padrões que são ineficientes e, como consequência, vão gerar sofrimento na sua vida, né? E às vezes até um tipo de ignorância deliberada, né? Porque quando a gente não quer exercer consciência, quando a gente não quer filosofar sobre nossa vida para entender como a gente funciona, inevitavelmente a gente gera padrões ruins e condiciona um certo grau de ignorância, né? Às vezes, abordar certa dor que nós temos é algo difícil, né? Faz mal, e aí a pessoa prefere permanecer num nível de ignorância, né? Naquela consciência meio orgulhosa, que acha que sabe de tudo, né? E aí impede ela de aprender novos padrões sobre si mesmo e, como consequência, se transformar, né? Então, eu percebi isso na minha própria vida, né? E eu percebi, cara, a falta de conhecimento me gerou tanta coisa ruim na minha vida, né? E viver num meio onde a ignorância deliberada é um padrão na sociedade, né? Você cria uma forma de ideologia ali, se apega naquela bolha daquela ideologia, né? E aí fica numa dissonância cognitiva que faz com que você não consiga se desenvolver. E isso é um dos maiores males que assola a sociedade e o mundo, e o próprio Sócrates disse que a fonte do mal é a ignorância, né? Então, o ato de filosofar, entender sobre a natureza da consciência e da realidade, ajuda a gente a se harmonizar, né? Porque existe uma lei natural da realidade que está regendo como nós nos relacionamos com o mundo, né? E se a gente não entender como essa lei natural opera, a gente vai acabar sendo sujeito a essas leis e só coisas ruins vão ocorrer com a gente, né? Você acaba se tornando uma pessoa mais passiva e vítima das ocorrências da sua vida. Então, filosofar sobre as leis naturais
nos dá a capacidade de tomar rédea da nossa vida, porque você começa a descobrir valores, né, que existem na natureza e como usar esses valores para harmonizar a própria vida, né? Então, a consciência é um catalisador de evolução e transformação positiva na nossa vida. E não é somente algo abstrato, é algo totalmente objetivo que se manifesta nas nossas ações, na nossa relação com o mundo, como a gente processa as coisas que estão em volta da gente, né? Então, a transformação da consciência é uma das coisas mais importantes para a vida do ser humano, né? Porque se você se relaciona consigo mesmo de uma forma pobre, de uma forma inconsciente, você não vai conseguir manifestar nada de bom na sua vida, né? Então, o ato de filosofar é o ato de desenvolver a consciência, né? E através da geometria, a gente tem essas ferramentas, né, que vão ajudar a gente a entender, né, essas leis universais. Então, não é somente algo abstrato, né, a filosofia. É algo que, quando a gente integra na nossa vida, se torna prático, né? Porque ter uma percepção mais harmônica torna a vida mais leve, porque ser uma pessoa ignorante gera efeitos em cadeias horrorosos na nossa vida, né? Então, no fim das contas, o conhecimento, né, ajuda a vida a se tornar mais leve e diminui o sofrimento autoimposto pela nossa própria ignorância. Então, é meio que isso, né? O lado prático, né? Aliás, Pode falar. eu vejo que, assim, dentro de um conceito filosófico, né, muito falado hoje em dia, né, do estoicismo, né, dos filósofos estoicos, que é uma filosofia completamente prática de aplicação para a vida, de como viver melhor. E o muito interessante, né, vi alguns comentários aqui também no canal do Renan, é que esse filósofo Epíteto, um dos 3 mais importantes estoicos, ele era um escravo. Mas um escravo que estava livre das ideias, porque é um escravo que não ficava vendo a opressão ou as classes sociais, ou se vendo numa posição de vítima, mas alguém que usou a sua condição, não importa qual, para olhar o que tinha para aprender com isso. E hoje influencia todas as classes sociais, quem estuda e quem não estuda, com o seu conhecimento. Então, quando a gente tem, quem de nós nunca, né? Eu, com certeza, eu imagino que todos não tivemos na posição de criticar o outro, de achar que o outro está errado, de achar que a culpa é do capitalismo, a culpa é da classe social, a culpa é do branco, a culpa é do homem, a culpa é do não sei o que lá. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula. Se a gente se coloca na posição de polaridade, é esse momento que a gente mais precisa e que mais vai se beneficiar de olhar filosofia, geometria, consciência, porque isso ajuda a gente a olhar por vários prismas, e não se colocando numa situação de nós e eles, e não se colocando numa situação... porque amplia o ponto de vista, amplia essa questão que o Gabriel estava trazendo, né, de a ignorância. Ignorância não é quem é... Não é pejorativo, não é quem é burro ou quem é baixo, não. É não saber, é ignorar de uma maneira muito bela aquilo que eu não conheço, aquilo que eu ignoro, eu sou ignorante. Então, eu sou ignorante em um monte de coisas. E Sócrates diz: só sei que nada sei, né? Um cara mais sábio chega à conclusão de que menos sabe, porque tem a compreensão do que não sabe. Então, se a gente está olhando para as coisas e apontando o dedo ou achando que tem, é o momento que a gente mais precisa, ou é o momento que a gente mais pode se beneficiar de uma ótica um pouco mais ampliada. E isso, trazendo para mim, é o que me mais motivou, né? Porque se a gente se prende a uma coisa, como se filosofia fosse só grego, não, Epíteto era romano, ele era escravo em Roma, né? E, cara, a gente citou coisas aqui de vários momentos da história, de vários momentos, de várias ordens, de várias coisas. Então, acho que é isso, você conseguir olhar para dentro, mas com tanta gente já olhou para dentro e trouxe ensinos belíssimos, vamos aproveitar o que tem por aí, né? Vamos aproveitar o que tem. E acho que essa é a beleza, porque é infinito essa busca. Só que ela pode ser acelerada por encontros como esse, como nossa imersão que está chegando aí. Perfeito, Sim. perfeito. Eu ia falar da minha história também, um pouquinho, né?
que justamente o que traz essa ampliação de consciência, de conhecimento, o conhecer, né, o amor pela sabedoria, filosofia, a sofia, né, é perder o medo, né? O conhecer te tira da ignorância de ter medo de andar, de ir para frente. Pelo menos eu vejo assim essa aplicação muito ampla em todos os sentidos, tanto físico quanto emocional, né? Quanto entendimento de outras coisas, de outros prismas, igual o Lucas trouxe. Então, uma sociedade, pessoas que têm conhecimento, que são sábias, elas têm coragem de conhecer o desconhecido e entrar naquilo, né? Imergir naquilo e tomar controle das coisas de forma harmônica, né? De ter conhecimento sobre aquilo. Então muitas pessoas vivem na ignorância, porque ignoram, né? Porque algumas pessoas acham que ignorância, ser ignorante é tipo xingamento, não é? Botaram dessa forma, mas quem xinga a pessoa de ignorante é mais ignorante ainda, né? Ignorância é aquilo que você não conhece. Então a sociedade é ignorante em vários aspectos, até pelo ensino, pelo sistema. Mas as pessoas que buscam a sabedoria, o conhecimento, saem da ignorância e saem do medo, né? Do desconhecido. O medo vem a partir do pressuposto que você não conhece, né? Eu até lembro de uma pergunta que eu fiz para um amigo meu, que eu falei, cara, você iria até aonde você não conhece? Você iria dar um passo em algo que você não conhece? Quase ninguém, sabe? Todas as pessoas têm uma ideia de alguma coisa, pelo menos uma pequena ideia, ela já vai, tá ligado? Agora, uma pessoa que não sei o que é isso, a pessoa não entra, a pessoa não vai, não dá o passo, não salta, sabe? Não salta do paraquedas. Então, você tem que ter um mínimo conhecimento, uma filosofia sobre o saber de algo, de qualquer coisa, para ter a coragem de meter as caras, sabe? De entrar naquilo. E comigo foi assim. Eu vi que eu era ignorante à medida que eu vi que o que eu acreditava era limitado e era manipulado a acreditar que era só aquilo. Trazendo aqui um exemplo, a religião, né? Elas falam que é só aquilo. Não também cutucando, né? Tipo, julgando a parada, criticando, condenando, né? Não, tá, tem algo bom, lógico que tem, mas tem mais coisas. As pessoas não saem da zona de conforto pessoal do conhecimento, sabe? Ah, não vai estudar isso não, porque eu tenho medo. Já vi pessoa falando que tem medo de saber sei lá, de outras coisas que são muito incríveis. Por exemplo, o conhecimento sobre a morte, sobre a vida após a morte, conhecimento sobre mistérios da humanidade, extraterrestres. As pessoas têm medo, sabe? As pessoas que estão nesse controle religioso e tal. Muitas, já vi várias. Cara, ela tem medo porque ela é ignorante, ela tem medo real, ela não tem coragem, tá ligado? Então, conhecer isso, se dar ao caminho de conhecer coisas desconhecidas, é ter a consciência que você é ignorante e quer saber mais. Você não se apegou àquilo que te falaram, né? Então, comigo foi assim, eu fui estudando as coisas porque eu percebi que eu estava sendo manipulado, uma matrix, uma como é que fala? A palavra... Uma narrativa, sabe? Uma narrativa de um certo princípio, de um certo tempo, sendo que eles ignoravam toda uma completa englobação mesmo do mundo, sabe? De todas as coisas que aconteceram aqui na Terra. Então, quando eu comecei a ver que tinha muito mais coisas a descobrir, eu fiquei aberto sempre a ser um ignorante e tentar aprender mais e ter mais coragem, sabe? Eu acho que isso traz uma evolução como ser humano, né? Relacionamentos, ter a coragem de ajudar o outro, de perceber as emoções do outro, ter a coragem de entender o outro, ter a coragem de entender e se colocar no lugar do outro. Quando você vai falar de política, não sei o que, as pessoas já tomam lados, partidos, polos, e não tem a coragem de se colocar no lugar do outro, de perceber que você faz parte daquilo. Se você quiser conhecer melhor o outro, que é você mesmo, você tem coragem de mudar tudo, sabe? Eu vejo assim, e isso vem aplicando, né, na minha vida, porque não é fácil também, obviamente. Todos nós aqui, nós 5, temos nossas, né, coisas, perrengues, despolarizações, polarizações, sabe? E temos nossas bad, todo mundo tem, sabe? Só que estamos aqui porque percebemos que isso nos ajudou bastante a ajudar outras pessoas. Pessoas vêm até nós nos agradecer pelo nosso trabalho,
Mudamos vidas com o que nós pesquisamos de paixão e mudamos a nós mesmos, sabe? Pratique o que você está ensinando, sabe? Nós somos praticantes dos nossos estudos. Enfim, era isso que eu queria falar sim, na minha trajetória. Eu gostaria de falar uma coisa sobre a palavra ignorância. Quando a pessoa não sabe algo, o nome disso se chama nesciência. É a ausência da consciência sobre aquilo ali. A palavra ignorância implica em algo ativo, implica em não querer saber, né? Existe um estudo neurológico Legal. que Legal. descreve, né, demonstra como o fanatismo, né, seja em qualquer ideologia, não somente religioso, mas até o fanatismo de uma pessoa que não tem religião, né, diminui a área do córtex pré-frontal e faz com que a pessoa tenha uma rigidez cognitiva, sabe? Que a pessoa tenha um pensamento menos lateral, menos horizontal, sabe? Ou seja, isso seria a definição neurológica de ignorância deliberada, sabe? Que literalmente diminui a área do teu cérebro, sabe? Responsável por expandir sua mente. Então, a dissonância cognitiva gerada pela rigidez de uma pessoa que acredita que está totalmente certo e que ela não pode estar errada de nenhuma forma, isso vai diminuir sua qualidade de vida porque você está literalmente tornando o seu cérebro mais rígido, né? Ou seja, deixar de exercer a consciência, né, e continuar no estado de inconsciência e de ignorância deliberada, porque a palavra ignorância implica numa atividade, implica numa escolha de eu não quero saber, né? E quem tem um ego muito rígido tende, né, a ser muito orgulhoso e não querer evoluir a mente, né? E aí, sei lá, a pessoa tem 80 anos e tem a mesma ideologia de quando ela tinha 12 anos, né, com a ideologia que os pais colocaram na mente dela e ela não mudou, né? E aí um cara de 80 anos observa a vida inteira dele, vê todos os erros que ele cometeu na vida dele e acha que ele estava certo, né? E aí ele integra aqueles erros para a personalidade dele e não evolui. E aí fica, sei lá, por exemplo, um velho com a mentalidade de um adolescente ou de uma criança, né? E então, gente, a ignorância, né, que é ativamente escolher não saber por um medo ou por uma intolerância, né, é algo negativo, porque perpetua a inconsciência e te impede de evoluir, né? Ou seja, eu mudaria a forma de interpretar a ignorância. A palavra nesciência significa não saber. Agora, a palavra ignorância é escolher não saber, né? Não E eu sabia acho que disso, o legal. problema da polarização Legal. do mundo Bem legal. é escolher não saber, é escolher ser ignorante. Ou seja, tá consciente da escolha, né? Mesmo que Consciente. inconsciente. Consciente que eu não quero saber. Eu não quero saber disso mesmo, não. Quero saber, tá ligado? Ou seja, tem muito para aprofundar, não é? E aí, quais são os próximos passos, meus amigos? Que tenho daqui a pouco compromisso com a família aqui. Então, minha gente, diante desse mar de conhecimentos, de sabedorias, de experiências que, né, a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo, a gente vem planejando, que nem nós já falamos aqui anteriormente, né, um evento presencial, porque a gente se encontrou presencialmente por 3 dias, né, e a gente realmente viveu algo incrível. A gente conseguiu ter uma troca, né, verdadeira, fidedigna, e a gente quer expandir isso para algumas pessoas, né? Então, pensando justamente nessa união e justamente na verdadeira conexão entre a filosofia, a geometria e a consciência, que é essa ligação humana e essa evolução em si, que a gente está elaborando um evento para o final de agosto lá em São Paulo, aonde nós iremos, enfim, fazer toda uma movimentação e posso até dizer que é um movimento iniciático dentro de uma egrégora muito maior que por vias virtuais seria impossível a gente conceber algo de tamanha grandeza, né? Então, para quem tiver interesse, a gente vai fazer mais lives, tá? A gente vai fazer mais lives na semana que vem aqui no canal do Renan, lá no Instagram, mas para quem tiver interesse já de adentrar a nossa seleção, que a gente vai fazer uma seleção também para que
sejam 33 pessoas realmente que podem agregar e que, sabe, vão fazer parte dessa egrégora de uma forma harmônica em si, para que isso gere também uma experiência única, de verdade. Sabe? Então, já podem ir adentrando nessa seleção. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo. No vídeo do Renan também está na descrição, tá? Então, se você está vendo... Tá fixado no chat aí, ó, esse link aqui de cima, galera. Beleza. Bom, Querem falar? Podem. a ideia é essa, né? É um evento, mas mais do que é possibilitar que mais gente que esteja conectada, que esteja querendo expandir, independente do nível de conhecimento e de busca e de estágio de consciência, que queira fazer essa jornada junto com a gente, porque a gente já está fazendo e se encontrando, então a gente só organizou porque algumas pessoas nos pediram, né, Yuri? Então estamos tornando possível de uma maneira que mais gente possa estar junto. Então vai ser fantástico. Espero que você que está nos vendo esteja junto. A gente vai estar lá, né? Maravilha. Eu senti desde o início dessa organização, dessa união entre nós aqui para promover isso, foi algo realmente alinhado assim com um propósito maior, né? Tudo aconteceu assim com várias sincronicidades e foi um chamado que todos nós aqui sentimos, né, do nosso público que nos acompanha e dentro de nós mesmos de poder proporcionar isso. Então, a gente está se empenhando ao máximo, com muito amor, realmente, para entregar o máximo para essa experiência. Tenho certeza que nós seremos transformados imensamente e queremos que vocês também passem por uma transformação profunda, que vai ser essa conexão, essa vivência que ficará marcada para sempre em nossas vidas, né? Então, vai ser em São Paulo, né, Tiago? Acho que é legal falar, porque tem gente do Brasil inteiro aqui, né? Vai ser na capital, em São Paulo. Isso, capital São Paulo, a gente optou por conta do público, né, em comum da gente, a maioria em São Paulo, ser esse centro onde as pessoas podem se deslocar para lá, nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Vai ser muito profundo, né? A gente, semana que vem, vamos trazer muito mais informações, mantenham-se sintonizados aí nos conteúdos, mas já entre, porque são poucas vagas, né? Um espaço limitado, e a gente realmente quer poder dar uma atenção especial para cada um, né, que for participar com a gente e puder agregar. Então, tem esse limite, né, mas é um limite apropriado para o que essa experiência vai proporcionar. Então, fico muito feliz em poder dar esse passo, oferecer essa direção de conexão muito mais impactante para a vida de todos que irão participar, né? Sim, sim. Tamo junto aí, galera. Espero vocês lá. Trazendo aqui o fechamento, né? Quer falar mais uma coisa, Gabriel? Eu tô ansioso por esse evento, né? Porque a gente vai poder se ver de novo, a gente mora longe um do outro, né? E sempre quando a gente está junto, o assunto é muito mais transcendental do que isso, né? Porque a gente se aprofunda de verdade. Então, vai ser... Não dá nem para comparar, né? Engraçado que cada um aqui vocês, é mas 5 pontas do Brasil. E a espuma, né? E a gente vai ter a oportunidade de conhecer seguidores nossos também, e para mim isso é sensacional, a oportunidade que eu tive de conhecer seguidores lá no Egito, né? Porque eu nunca tinha tido contato com seguidores de verdade, né? Para mim foi sensacional, sabe? Ter contato com várias pessoas que têm interesse, né? Conviver, né, Gabriel? Exato. Conviver, né? Sim. Exato, cara. Para mim é sensacional, cara. Sim, é transcendental. Você traz para pessoa, seu pessoal, né? A pessoa pro seu toros magnético mesmo, sua energia, pô. Você integra com a pessoa, assim. Conexão de coração para coração, né? É outra coisa. Tipo, ao vivo é outra coisa. Querendo ou não. Eu quero deixar uma mensagem final. Eu amo vocês, viu? E tipo, cada pessoa aqui, ó, é de um canto do Brasil. Tipo, Yuri lá pro sul, eu pro centro do Brasil, Gabriel ali no Rio de Janeiro, ali, né? No Nordeste. Não, Nordeste é o Thiago, né? Mais mais ali pra Bahia. Então faz um pentagrama assim, ó, que quase pega o Brasil todo. Né? Do Oiapoque ao Chuí. Uma coisa legal. Além de nós, tem convidados que vão estar participando, fazendo também as suas participações e trazendo seus conteúdos e vivências. Tem médico, tem uma especialista em consciência, tem pessoal de sound healing, tem
tem pessoa para falar do Caibalion, as laser métricas, tem algumas pessoas de várias origens. Vai ter experimento prático também para ver geometria, sabe? Vai ter muita coisa interessante. Spoiler. E Spoiler total. Estamos preparando algo que vai ser transcendental pra gente. Quem estiver junto vai nessa nave decolar também. Isso aí, gente. Prazer. E, né, é uma oportunidade única também. Eu não me exponho muito, né? Eu acredito que eu já encontrei alguns de vocês por aí nas minhas viagens. É interessante que eu sempre encontro as pessoas no meio do mato, assim, conexão com a natureza total, que eu não espero ninguém, às vezes encontro uma pessoa. Mas é interessante porque a gente vai estar também no servir para você, sabe? A gente está de coração aberto, né, para receber quem quiser mesmo, estar presente ali com nós, conversar coisas pessoais com nós, né? Ter essa abertura de fato, tá bom? Com certeza. É uma mentoria também, né, Yuri? Profunda aí nessa imersão, que é uma transferência, a gente vai conviver bastante. Então, Mentoria... eu também tô. Nem gosto muito dessa palavra aí, não, mas eu também tô ansioso, viu, Gabriel? Tamo junto, galera. Todo mundo que acompanhou aí do canal do Yuri, Alquimia das Artes, tamo junto aí. Tem um público que é meio comum entre nós, né? Mas também a galera aqui do meu canal, Renan, Red Pill, Red Pillars, Raiz aqui, fora da Matrix. Quer sair da Matrix? Bora lá, sair da Matrix, entrar nessa conexão com nós. Então é isso. Tamo junto, galera. Boa noite a todos que participaram. Boa noite, gente. Vai ter outras lives, vamos selecionar comentários, dúvidas também. E é isso. Tamo junto. Valeu, gente. Beijos. Beijo. Encerrou aqui. Sim. Encerrou? Ainda tá aparecendo chat ao vivo o seu. Ainda. É um delay. Ah.